Os temas para 2011 são também o assunto desta entrevista, hoje com a ajuda de Paulo Luís, do Barclays Wealth. Muito boa tarde. E também Pedro Linda, Diff Broker. Pedro, começo por ti, já que acabámos de te ouvir. Quais são as tuas perspectivas para 2011? Quais é que vão ser os temas a dominarem o mercado? Eu creio que para 2011 vamos continuar a assistir a uma pressão sobre a dívida europeia e esse tema que assolou a Europa a partir de fevereiro do ano passado vai continuar, principalmente porque este ano vamos assistir a emissões de dívidas muito grandes por parte dos países europeus. A Espanha e a Itália têm cerca de 400 mil milhões de euros de dívida para ser refinanciados ou novas emissões até junho, o que significa que Portugal já vai enfrentar a concorrência dos próprios países periféricos nas suas emissões, de modo que o euro e toda a questão da dívida vai ser um tema outra vez para o ano 2011. Da mesma forma que a questão das commodities, que foi não só a fuga de muitos investidores, mas também vimos a sua subida continuada ao longo do ano 2011 devido à China e a recuperação mais no final do ano 2010 dos Estados Unidos. E, nesse sentido, o ouro, a prata, a soja, o milho, o trigo, o próprio petróleo, que se deve este ano fixar acima dos $100, eu creio que vão ser investimentos bons para os investidores e, infelizmente, maus para os consumidores, porque vão ter que suportar custos mais elevados e devemos ter inflação no meio de 2011. Ou seja, Paulo, acabou por desaparecer um pouco aqui o risco de que se falava da deflação, que marcou muito o primeiro semestre de 2010, para estarmos a falar já em riscos de subidas de preços. Sim, assim, ao longo do ano 2010 começamos realmente uma primeira fase em que as questões de double dip e crescimento económico foram muito marcadas e também o princípio do aparecimento destas questões da dívida europeia. Já nos últimos meses percebeu-se que os dados económicos, principalmente nos Estados Unidos, eram cada vez melhores. A própria Europa correspondeu positivamente, principalmente a Alemanha. E, quer dizer, trouxe para 2011 a perspectiva bastante positiva de grande parte dos analistas de que o crescimento económico sustentado mundial irá continuar, ou seja, os países emergentes irão continuar a ter fortes crescimentos e da parte das economias desenvolvidas, Estados Unidos principalmente, mas também a Europa, terão realmente um crescimento sustentado a nível mundial. Isso vai refletir-se no mercado de ações? Isso irá refletir-se a nível do mercado de ações, porque as empresas continuam a apresentar bons lucros e se houver uma maior procura, obviamente também haverá maiores preços para as empresas. Depois, em termos de matérias-primas, em questão também de procura e oferta, tal como como falou o Pedro, para além do petróleo, também o cobre, que tem estado em máximos e poderá continuar também em máximos, também é uma das apostas do Barclays. Depois teremos o ouro, situações de refúgio, mas a matérias-primas, obviamente, serão umas das grandes apostas emergentes. E depois na Europa e países desenvolvidos, como os Estados Unidos, também tudo aquilo que tiver exposição a emergentes, ao Brasil, à Ásia, poderá ter também margens melhores para essas empresas. Portanto, também são aí a procura dos investidores por esse tipo de soluções, portanto, de apostas em termos de ações. Pedro, achas que devemos seguir que tipo de estratégia em termos de investimento agora? Ou escolher empresa a empresa, pensar mais nos dividendos pagos pelas empresas, ou podemos, de facto, começar a apostar em bons conjuntos de resultados nos próximos trimestres? Eu creio que vai haver setores que se vão destacar em 2011 e eu creio que o setor petrolífero é um deles, devido à subida do preço do petróleo, que deverá continuar a sua tendência de alta, dado o aumento de consumo, não só por parte da China, mas também, em princípio, a retoma dos Estados Unidos, que será mais forte. E, nesse sentido, não creio que os investidores estejam a focar apenas em ações de alto rendimento, porque os Estados Unidos vão continuar com a sua política de quantitative easing e isso vai trazer mais dinheiro para o mercado e esse dinheiro vai ser aplicado em basicamente todos os setores. E creio que os setores que terão um outperforming maior será mesmo o setor petrolífero, das commodities e creio que a banca americana por contraposição da banca europeia. Apesar de nos Estados Unidos termos uma dívida recorde de mais de 1,5 trilhões de dólares, o que é facto é que a banca americana vai beneficiar durante mais tempo de taxas de juros mais baixas e de estímulos da Reserva Federal à sua economia que vão impulsionar as margens dos bancos.
e de modo que eu creio que o setor financeiro e o setor petrolífero irão ser vencedores. Um dos temas que tem sido apontado como um dos riscos para 2011 por algumas casas de investimento é um cenário de subida das taxas de juros, nomeadamente na China e também o Brasil, já se falava nisso. A acontecer como forma de retirar a liquidez do mercado, que impacto é que isso pode ter no mercado de ações e nos mercados mundiais? Assim, é um tema que já é recorrente há mais de 6 meses, provavelmente, não é? Mesmo no último mês, falou-se muito nessa condução de uma política mais restritiva por parte das autoridades chinesas e eles começaram a fazê-lo, precisamente porque realmente a inflação na China começa a estar bastante alta, mas também vimos dos últimos indicadores chineses, parte industrial, talvez muito fortes. Podemos estar a falar de crescimentos na China, serão 8%, 9%, continuam a ser crescimentos muito fortes. A Índia também, o Brasil, mesmo com crescimentos um bocadinho menores do que foram em 2010, quando temos a falar de números muito altos e que beneficiam também depois a economia europeia e a economia americana que exportam para esses países. E, portanto, há uma conjugação de que, apesar de alguma restrição que vai haver nesse tipo de economias, vai continuar a ser um contexto mais favorável para as empresas e para a economia de uma forma geral. Portanto, os investidores podem ter aí um contexto mais benéfico. Depois temos que ver a parte de questões de dívida, quer na Europa, que já estão algumas... É sido o crescimento que beneficia, obviamente, a americana. Se isso não for... Também se pode despesas por causa da questão da crise de dívida soberana. Viu-se em 2010 que Espanha, Portugal, em termos de índices, foram realmente praças muito penalizadas. Não é? Em contraponto, por exemplo, com a Alemanha, a grande praça europeia, também por essa questão da dívida pública. São economias que vão ter contração a nível orçamental, provavelmente, como no caso de Portugal, também uma contração do PIB. Portanto, vão depender de uma execução orçamental que dê credibilidade, e isso será um ponto mais importante, independentemente de haver alguma contração do PIB, é importante que seja feito realmente um ano em que essas economias se preparam para o futuro e que dão a entender aos mercados que, a partir daí também, o custo de vida será muito mais baixo, porque isso é condição para haver crescimento. É importante que também possam beneficiar essas economias do resto da economia mundial a crescer e, portanto, economias como Portugal e Espanha que possam também beneficiar da parte exportadora será benéfico. Serão sempre mais atrás em termos de crescimento, mas também muitos das ações e dos ativos desses países já está tão penalizado que alguma boa surpresa poderá também trazer aí crescimento no preço e nesses índices acionistas. Pedro, pedia-te um olhar mais especificamente para a Praça Portuguesa. Hoje o Diário Económico publicou um trabalho em que analisa os outlooks de 10 casas de investimento, em que fazem um ranking sobre as perspectivas de valorização para as bolsas mundiais. Para Portugal aponta para uma perspectiva de 17% ao longo de 2011. Voltamos ao mercado já esta semana, na sexta-feira, uma emissão de 500 milhões. Vai ser forte a pressão sobre o financiamento. Portugal vai precisar de refinanciar cerca de 24% da sua dívida, o que é um montante absurdamente elevado e a taxas também absurdamente elevadas, o que significa que o fardo para as gerações futuras vai ser incomportável. Nesse sentido, o mercado acionista vai tender a sofrer, creio que, alguma pressão até ao primeiro trimestre ou mesmo semestre, e creio que só podemos esperar melhoras significativas a partir do segundo semestre. Porquê? Porque temos a execução orçamental, agora dos 2 primeiros meses vão ser um pouco complicadas, não podemos esperar já em janeiro uma boa execução porque vamos ter em princípio uma diminuição do consumo, diminuição do IVA, apesar do aumento da taxa, o efeito de quantidade em princípio infelizmente deve fazer baixar os impostos e de modo que dos primeiros 2 meses eu acho que não devemos esperar uma consolidação orçamental tão grande. E, nesse sentido, apenas o segundo semestre nos deve trazer melhorias em termos de economia, até porque eu creio que o FMI, infelizmente, ou uma instituição europeia vai ter que entrar cá em Portugal e creio que se vai gerar uma instabilidade política ao longo do segundo trimestre e a Bolsa a antecipar as melhorias, a princípio, só para o segundo semestre.